Pessoal, alô? Acho que é devido ao calor, a conversa paralela, né? Pessoal, primeiramente, para quem faz parte do Clube do Livro, é só retirar na biblioteca que já está lá, tá bom? Segundo lugar, a casa está promovendo uma pizza beneficente, aliás. Isso aqui nada mais é para a casa se adaptar às normas do bombeiro, dos bombeiros. Então a gente está fazendo uma venda de pizza beneficente para arrecadar fundos, tá certo? Está na biblioteca, para quem tiver interesse em ajudar, é só retirar lá. Vamos fazer o sorteio dos livros então? Número 17. 30. 89. 36. 06. 83. 18. 52. 8. 63. 02. 72. 'Pessoal, nós vamos fazer a peça inicial. Agora eu peço para a peça encarecidamente o silêncio. Por favor, gente, vamos colaborar. Vamos fazer a peça? Vamos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos fé e a razão.
dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa agem. Agora eu gostaria de chamar com vocês nosso palestrante da noite, o companheiro Roosevelt. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, mais uma vez, experimentarmos dos encantos que provêm de sua paz. Iniciamos agradecendo, sem a preocupação de ser repetitivo, aos companheiros que conduzem esta casa pelo trabalho que fazem. Quando observamos a vida posta à nossa volta, fica evidente que todos somos desejosos de dias melhores. E esses dias melhores assentam-se inequivocamente na divulgação, em consequência disso, na prática daquilo que propõe Jesus. Encontrar pessoas que se dedicam a agregar outras, a fim de refletirmos acerca da vida maior, nos dá uma satisfação poder contribuir e agradeço desde já. Assim também aos amigos todos que aqui estão e que priorizaram o contato com Jesus. Sempre que assim fazemos, mostramos que em nós já existe a compreensão de que a aproximação com Deus é de caráter urgente. E aos espíritos amigos, donos de qualquer mérito que essa noite possa proporcionar. Mas vamos trabalhar. Hoje, em particular, para nós é uma situação muito especial. Porque da última vez que eu aqui estive, nós lançamos um livro. E hoje, outro. Dessa vez lançado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. E que tem como título Esperança. E o título foi sugerido pela própria Federação, por razões que fogem ao nosso controle. Mas estudar esperança nos deu uma motivação muito grande. De princípio, nós víamos esperança de maneira simples, como sentimento que todos nós possuímos, sem saber exatamente para quê. Mas estudamos, começamos a perceber a profundidade daquilo que ela encerra. Porque para falar de esperança devemos, já de imediato, lembrar nas características que conduzem o nosso mundo. É muito comum, e os amigos ouviram aqui infinitas vezes, falarem que o nosso planeta, o nosso mundo é de expiações, provas, dores e obstáculos. E quando lembramos disso, começamos a perceber que a esperança é dessa forma determinante. Porque é assim que a vida se opera. Hoje, algo na vida dele, daqui a pouco na dela, depois naquele outro e depois na dele. Mas todos nós somos visitados periodicamente pelos conflitos, pelas dificuldades que aparentemente nos amargam a existência, mas que a longo prazo nos fazem progredir e crescer. É igual quando nós vamos levar uma criança para tomar vacina, tomar injeção. Chegando ali, o pai segura a criança à força, um estranho aplica a injeção. E se interrogarmos a criança sobre o que aconteceu, ela não guarda nada, senão a dor. Até que ela cresce, amadurece, torna-se adulta e tem da mesma forma a consciência amadurecida. E depois que amadureceu, já pode entender que aquela dor foi insignificante, se comparada a tudo que ela adquiriu, a tudo que ela ganhou. A mesma coisa acontecerá conosco. As provas vêm, as dificuldades aparecem, as dores são as mais variadas, mostrando que a criatividade de Deus é sem limites. E somente no final da nossa jornada entenderemos cada uma delas. E para passarmos por elas, chega então a esperança. Alguém poderia contestar dizendo que quem tem esperança passa e quem não tem, passa também. O que, de certa forma, tem razão. Mas o grande diferencial é que quando as dores aparecem na nossa vida, quem tem esperança passa por elas com maior qualidade de vida,
que aqueles que não a possuem, que quando temos que passar alguma coisa, evidentemente passamos, com ou sem esperança. Mas a esperança faz com que durante a trajetória pelos momentos difíceis, nós nos mantenhamos na dignidade que a doutrina espírita ensina. Durante as provas, as aflições, os obstáculos, mantenhamos-nos no caminho reto. E isso muda absolutamente toda a nossa vida. Porque eu conheço, e os amigos também, companheiros que passaram por dores que todo mundo passa. Portanto, pela ausência da esperança solidificada, eles da mesma forma perderam a vivacidade, perderam a propriedade de sorrir, tornaram-se ásperos, amargos, passando pelas mesmas situações que outros passam sem maiores problemas. Sempre na qualidade maior ou menor que temos de esperança, será a maneira por qual passamos por essa ou aquela dificuldade, porque problema é sempre igual. Basta observar, uns se divorciam, casam de novo. Outros se divorciam, amarguram-se. Outros falem, abre outra empresa. Outro fale, suicida-se. Sempre os problemas são semelhantes. A nossa capacidade de resistência às dores, a capacidade que temos de resistir às adversidades da vida, isto sim é um elemento determinante na vida de todos nós. A questão é, então, começarmos a avaliar quanto de esperança existe em nós. E isso pode ser medido pela capacidade de enfrentar problemas sem nos tornarmos amargos. Porque a vida é semelhante à pedra de amolar. Não sei se existe ainda hoje, mas vocês que têm muito mais idade do que eu já viram. Aquele pessoal que andava pela rua amolando faca, tesoura, chegaram a ver ou não? Ele pedalava numa pedra que afiava, lembra ou não? Vocês têm que lembrar. Se eu lembro, a vida é mais ou menos assim. É uma pedra de afiar. Só que ela afia uns ao mesmo tempo em que desgasta outros. A diferença não é a pedra, mas o material da faca. Então a mesma coisa acontece conosco. A questão não é os problemas que nós passamos, mas a nossa reação. A capacidade de suportar os nossos problemas, cultivando a ideia de que Deus é verdadeiramente bom e justo. Isso faz toda a diferença. E dentro disso, eu comecei a estudar a esperança. E dei início ao estudo como se estuda qualquer coisa da forma mais basilar, buscando a sua definição. E de imediato, a maioria de nós, por impulso natural, entenderia que a palavra esperança deriva de esperar, o que seria o nosso primeiro engano. Porque quando falamos de esperança, crendo que ela nos impulsiona simplesmente a esperar, nós ficamos muito próximos da ociosidade, da inércia, de não fazer absolutamente nada. O que vai contrariar, evidentemente, a lei da vida, que é uma lei de progresso, uma lei de ação. Ajuda-te. E depois disso, o céu te ajudará, redargue o Evangelho. Então, tudo parte da nossa manifestação de trabalho, do nosso impulso em resolver aos nossos problemas. Então, nós não podemos olvidar que esperança venha de esperar, mas vem de experienciar, que é criar experiências novas para as mesmas situações. Traduzindo isso em exemplo, aquele que diante de um problema aguarda que ele melhore, não tem esperança, ele só espera. Aquele que diante de um problema trabalha, se dedica, muda meios e formas de seguir à frente, esse demonstra ter esperança. E esperança sedimentada no próprio trabalho, nas próprias ações, como assim também reporta o Evangelho ao dizer, vós sois deuses. É que em algum lugar dentro de nós existe força que desconhecemos, capaz de abrir caminhos que nem sabemos que são possíveis, mas sempre, quando falarmos em esperança, nós não podemos nunca criar a ideia de esperar, de aguardar que as coisas melhorem. Muito pelo contrário. Devemos entender que essa esperança é resultante. Ela é resultante das nossas ações.
daquilo que nós podemos fazer para transformar a nossa vida. Até porque a divindade só age onde o homem encontra-se impossibilitado de agir. Tudo aquilo que eu e você podemos fazer para melhorar a nossa própria vida, os Espíritos não farão. Nem Ele, nem Jesus, nem os mártires, nem os líderes, nem os santos, deem o nome que queiram dar. Mas se a finalidade da vida é impulsionar o homem ao progresso intelectual, moral, ela não pode vir resolver os problemas que existem na nossa vida obedecendo a uma lei de justiça e utilidade. Muito pelo contrário. Jesus só age onde o homem já não tem mais condições para agir. E aí encontra-se a esperança. Fazer a nossa parte na superação dos nossos problemas, alimentados pela esperança de quando as nossas capacidades não forem mais suficientes, começa a parte de Jesus. Começa a parte dos Espíritos. Mas quando ainda houver algo que convenhamos que nós podemos fazer a nosso próprio benefício, é da mesma forma de nossa responsabilidade, não deles. E é desta forma que, recorrendo ao livro dos Espíritos, fundamental em toda a palestra espírita, apontando que fora da fidelidade de Allan Kardec não existe doutrina espírita segura. Na questão 920, ele pergunta aos Espíritos na construção desta obra, dizendo se é possível ao homem na Terra ser totalmente feliz. Uma pergunta que nos causa estranheza até hoje, porque até hoje nós nos perguntamos isso. E para uma pergunta absolutamente atual, como sempre será, a resposta não poderia ser de menor. Eles dizem que não. Que não. E é muito fácil entender por que não. Sendo que a Terra não é o objetivo final da alma humana, se aqui habitasse a felicidade completa, seria aqui que deveríamos ficar. Já que aqui não é o nosso final, também não é a morada da nossa casa. Quando o Evangelho diz que a nossa casa, que a felicidade não é desse mundo, é porque nós também não somos. Mas a resposta prossegue. Não, vírgula. Porém, compete a cada um ser o mais feliz que possa. Eles devolvem para nós a responsabilidade de enfrentarmos as nossas dores e angústias e, mesmo assim, tornar a nossa vida o melhor que podemos fazer dela. Sendo assim, é tua responsabilidade fazer a tua vida melhor. É responsabilidade dela fazer a vida dela melhor. E aí começamos a aprender e a entender a importância de cultivarmos esperança. Porque quando enfrentamos um problema, uma adversidade, cultivando esperança, nós começamos da mesma forma a aprender a diferença entre ser infeliz e ter problema. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ter problemas é algo natural a espíritos do nosso nível de educação e de cultura. Ser infeliz, uma escolha. Uma escolha dos espíritos que se acovardaram diante das provas comuns. Porque alguém poderia dizer, mas eu sofro mais. Avaliando o quê? A aparência da vida dos outros? Quem pode, conhecendo as pessoas na superficialidade, dizer quem sofre mais ou menos? É uma atitude absolutamente destituída de razão. Mas falando em esperança, a pergunta natural seria, por que sofremos? Se existe esperança, é necessário entender por que do sofrimento. E a resposta seria muito natural. Primeiro, a primeira evidência que destacamos da importância de cultivarmos esperança é que quando Jesus estava indo da sua passagem curta na terra, uma das suas últimas expressões foi, eu vou, mas lhes enviarei outro Consolador. E para ele enviar um Consolador, ele sabia que nós necessitaríamos de consolo, de esperança. Se Jesus, prevendo a nossa passagem, já sabia que nós teríamos necessidade de algo que nos consolasse, é porque ele sabia que não seria fácil
Porém, se mais ou menos fácil, da mesma forma, é subjugada a maneira com que vivemos. Voltamos à nossa qualidade de vida, à capacidade de sofrer e prosseguir crendo que Deus é bom, é justo, e que o sofrimento é dessa forma algo absolutamente necessário para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual, porque essa vida é absolutamente transitória. Basta olhar para os nossos pais, para os pais deles, como a vida vai, e nós, na nossa vez, olharmos para trás. Lembra de quando você era criança, consegue ou não? Não parece que foi ontem? Pois é, daqui a pouco você já era. A vida segue, daqui a pouco nós também não estamos aqui. Então é por isso que a doutrina espírita vem nos convidar a ver a vida como espíritos que somos. Urge enfrentarmos problemas com dignidade. É bom que tenhamos problemas e consigamos frear, ainda nesta vida, orgulho, vaidade, prepotência, maledicência, para quando voltarmos para casa, estarmos livres dessas mazelas. Ou temos que voltar para cá, na mesma condição que nos incomoda. Em boa definição, por que sofremos? Porque não somos bons de formas variadas, é verdade. Alguém já está melhor nisso e a prova vem naquilo. Outro que melhorou isso não melhorou numa outra situação. Mas, via de regra, não somos bons. Porque contrariar isso seria a mesma coisa que admitir que Deus permite que espíritos inocentes que nada devam venham a sofrer. Mas cultivando a ideia de que Deus nos ama e é justo, se sofremos, não somos bons. Para entender os limites do sofrimento maior ou menor, voltamos às obras fundamentais que sustentam a doutrina espírita. Allan Kardec, numa obra notável, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, transcreveu ali o Código Penal da Vida Futura. Uma obra, um trecho notável, com 33 itens. Fiquem tranquilos que eu não vou falar todos por causa da hora. Porém, resumindo esses 33 itens do Código Penal da Vida Futura, o que mais me chama a atenção, e sobre o meu pequeno entendimento sintetiza o código todo, que os amigos certamente lerão, eles ensinam de que sempre a punição é proporcional ao delito. O que você acha da sua vida? Você sofre muito ou sofre pouco? Para quem sofre pouco, o negócio é o seguinte, é só entender que a punição é proporcional ao delito. Então a pisada na bola foi leve, por isso que a vida está mais tranquila para você. Agora, para quem acha que sofre muito, é porque o estrago foi grande. Porque a punição é proporcional ao delito. E essa é daquelas frases que nós deveríamos escrever num papel, uma folha de sulfite A4 bem grande, imprimir algumas cópias, poucas, 40. Aí você pega na sua sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, no ambiente de trabalho, em todo lugar que você passa. E quando o sofrimento vier, você olha para ela. A punição é proporcional ao delito. Todas as adversidades que nos custam caro têm por trás dela delitos da mesma forma complexos. Porque as nossas dores poderiam ter a sua análise bifurcada em duas vertentes. A primeira delas, a dor que conhecemos a causa. É ou não é? Negligenciamos com a empresa quebrou. A gente sofre, mas entende por que sofre, porque está aqui. Negligenciamos com a família e a família ruiu. Podemos entender, porque a causa encontra-se aqui, é fácil avaliar. Nós negligenciamos com a educação do nosso filho, vendo o que deu. É fácil de entender que está aqui. Mas o que mais nos dói são as dores que não encontram a sua causa, a sua explicação na vida presente. Aí, só doutrina espírita. Quando nós sofremos, somos bons pais e temos filhos de conduta equivocada e começamos a perguntar onde eu errei.
e avaliando a vida atual, às vezes em lugar nenhum. Mas aí é a presença da imortalidade. Não errou hoje, porque aprendeu, mas está recebendo de volta aqueles que errou ontem. E isso é a soberania divina, que nos dá uma segunda chance de botar toda a casa em ordem, e assim com qualquer coisa. Eu me recordo, lembrando de que sempre a punição é proporcional ao delito, das dores mais profundas que tive na vida. E no momento da angústia, nós raramente fazemos ligação com a causa, mas depois que passa, nós podemos entender, porque vemos sem a influência da dor, e assim acontece com todas as coisas. Porque sem entender sob essa forma, aí o crime até compensa. Os maus até vencem. Então o que mais nos dói é quando nós nos dedicamos, trabalhamos sério, trabalhamos duro e não vemos resultado. Aí está no passado. É ajuste do passado, não tem jeito. Quando nós nos dedicamos, nos empenhamos para determinada atividade sem sucesso, não encontramos a raiz da falta de êxito aqui, está no passado. O que é importante saber é que sempre o delito é proporcional à culpa. Sempre aquilo que nós fazemos aqui é resposta daquilo que fizemos no passado. Então, dentro deste item, dentro dessa questão, no Código Penal da vida futura, é que nós podemos colher as situações mais variadas. Mas já errou, errou. Não tem jeito. Mas a pergunta sequente e natural é: errei, e agora? Da mesma forma, análise sobre duas vertentes. Alguns erros feitos aqui podem ser consertados aqui mesmo. Alguns, de maior gravidade, só contando com a misericórdia divina. Mas diante de um erro, um elemento também é basilar. Allan Kardec define nas obras fundamentais que depois de um erro cometido, 3 fases distintas devem ser obedecidas para o nosso ressarcimento com a própria consciência ou com a consciência divina. O primeiro deles é o arrependimento. A segunda fase, a expiação. E a terceira, a reparação. Fases absolutamente distintas. Fazendo uma análise singularizada, é verdade, de cada uma delas, depois do erro cometido, primeira fase, arrependimento. Porque quando o indivíduo se arrepende, seja aqui ou seja na vida espiritual, ele começa a tomar posse da consciência de que errou. Ele admite que errou. Então, antes do arrependimento, nem expiação, nem muito menos reparação. Indo muito mais além, o arrependimento é tão importante. Quando nós cometemos um erro e entendemos que fizemos errado, ele é tão importante que, voltando ao Livro dos Espíritos, na resposta do item 997, Allan Kardec colhe dos Espíritos uma frase notável. Eles dizem: a prece, a oração, só tem influência sobre os espíritos que se arrependem. Quem comete o mal e insiste no mal, não adianta nem orar, porque a oração, a prece, só tem efeito nos espíritos que se arrependem, que erram e admitem o erro. E ao admitir o erro, se colocam predispostos a corrigi-lo. E isso é progresso. Longe disso, não chegamos a lugar nenhum. Arrependimento. Segunda fase, a expiação. Esta é mais conhecida dos amigos, porque muito se fala que o nosso mundo é mundo de expiações e provas, então é uma palavra já mais familiar. Mas para entendermos a expiação e não pularmos a explicação, a expiação é a segunda fase. Segunda fase. Uma vez que o espírito arrependeu-se do erro, é dado a ele a oportunidade de passar por aquilo que fez o seu próximo passar. É uma questão de justiça. Não é sensacional? Vou dar um exemplo. Você lesou alguém em uma das muitas oportunidades de vida. Quando aprende que lesar não é legal, a vida te coloca na condição de lesado. Porque experimentando aquilo que fizemos os outros experimentar, aí sim não fazemos mais. E eu me recordo de um exemplo
onde Raul Teixeira, um espírita, creio que conheçam. Ele é negro, alto, um vozeirão, um poder, uma oratória notável e professor. E marcado pela mesma classificação de que os professores ganham pouco. E um dia, ele, dono de uma oratória notável, estava inflamando outros professores para fazer uma greve. E chamava eles, e falava da necessidade, da importância do professor, e as pessoas foram juntando-se, e ele convencendo todo mundo, e médium que era. Nesse momento aparece o seu orientador espiritual, de nome Camilo, e quando ele vê Camilo se aproximando, ele sente um constrangimento. Vai falando cada vez mais baixo, vai falando com cada vez menos ênfase. Camilo chega perto dele e diz, bonito, hein, Raul? E ele constrangido diz, mas, Camilo, a gente ganha pouco. E Camilo redargue, pouco não, Raul, está devolvendo. Expiação. Somos colocados na posição em que fizemos o nosso próximo passar. E a terceira fase, depois do arrependimento, da expiação, reparação. Tem que consertar o que fez de errado. Só de pensar todo o trabalho que dá para arrumar, a gente já tem um impulso de não fazer mais nada errado, é ou não é? Porque é muito trabalho. Depois que expiou, passou por aquilo que você fez os outros passar. Muito bem. Agora tem que arrumar, tem que devolver para ele o dano que causamos na vida dele. A gente nasce de novo para promover a reparação do mal. Não é fantástico? E aí, se a gente se achar no processo de reparação, é mais ou menos assim. Vocês já experimentaram uma situação assim, onde você faz tudo? No centro espírita, na sua casa, na empresa, qualquer coisa. Você faz tudo sozinho. E sempre alguém que leva fama, você nem aparece. Já viu isso ou não? Está reparando. Tirou agora, veio trabalhar, devolvendo para o verdadeiro dono o mérito que era dele, tirou, veio trazer de volta. Você já passou pela situação onde você trabalha e não ganha? Já viu isso ou não? Devolvendo, né? Muito bem. Reparação. Você se mata de trabalhar e alguém que faz metade do que você faz fica com lucro. Já viu isso ou não? Está devolvendo. Então a vida vai permitindo que cada oportunidade nós estejamos obedecendo essa regra. Arrependeu? Expiação. Passou o que fez o outro passar? Reparação. Consertou a vida do outro? Aí eu imagino a cena. Às vezes vai 10 vidas para tudo isso. A gente vai nascer de novo. O orientador espiritual chama a gente e fala assim, e aí, vai errar? Aí não. Então aí alguém pergunta assim, Roosevelt, mas tem que passar por tudo isso? Eu devolvo a você pergunta, a gente aprende de outro jeito? Não. Eu já tive funcionários, os amigos aqui também, quando ele vai começar a trabalhar, primeiro dia de trabalho, você fala assim, meu irmão, vem cá. Seu primeiro dia, com essa máquina você vai trabalhar. Aqui está seu óculos, aqui está sua luva, não pode ficar sem usar, entendeu? Ele usa a luva depois que machucou a mão, o óculos depois que machucou o olho. É a nossa opção. Nós escolhemos aprender sentindo. Então pode, para Deus está tudo certo. Alguém diria, mas ele não tem outros meios de nos fazer aprender? Isso eu não sei. A questão 738 da mesma obra já citada sabe. Ela está escrito assim. Deus não tem outros meios de promover o adiantamento da humanidade sem ser pela dor. Pergunta interessante, não é? É a nossa pergunta. Deus não tem outra maneira de fazer a gente crescer, andar para frente, se adiantar, sem ser pela dor? A resposta é brilhante. Tem e usa todos os dias. Não é sensacional? Tem e usa todos os dias. Por exemplo, agora, estamos aprendendo sem sofrer, é ou não é? Muitos de nós ignoram a mensagem e vão aprender a bater na cabeça na rua. Outro exemplo, estava lá, perdonar aqui na frente, pessoal,
uma rifa aqui, ó, para manutenção da casa, para fazer o que precisa, dá vontade de ajudar, dá ou não dá? Mas depois passa, né? Então a gente, assim, a gente tem vontade de ser bom, tem vontade de ser honesto, tem vontade de ser correto, dá uma vontade, o problema é que passa, né? A gente vai embora agora, acha uma criança dormindo na rua, dá vontade de ajudar, não dá. A gente passou a criança, passa a vontade. É isso que eles dizem. Deus não tem outros meios de promover o adiantamento da humanidade sem que seja pela dor? Tem. E usa todos os dias. Usa o tempo todo. E aí, para a gente falar e tentando resumir a questão da esperança, estudando esperança, eu descobri uma outra coisa interessante. Esperança se aprende. Umas pessoas têm mais esperança, outros têm menos esperança, porque esperança pode ser aprendido. Porque é resultado, ela é efeito de vários outros fatores que o Evangelho aponta a todos. Por exemplo, a oração. Eu não me reporto a duas situações. Primeiro, a oração decorada, que pode, mas nem sempre traduz o que está no coração. Eu falo de diálogo entre pai e filho. Então não dá para você decorar um diálogo entre você e seu pai. Então, a oração é espontânea. Segundo, eu falo da regularidade da oração. Que muitos de nós usam da oração como último recurso. Não tem mais jeito, está desesperado, está perdido. E aí, não é disso que eu estou falando. Eu falo da regularidade da oração, de promover uma aproximação tua com a fonte geradora de vida, orar várias vezes por dia, aprender a gostar. Escolhemos o livro dos Espíritos, que contém a doutrina espírita, uma frase interessante. A oração agrada a Deus. Porque quem ora constantemente, com prazer, se prepara para orar, não correndo com pressa, está demonstrando para Deus que já entendeu que aqui é rapidinho, está acabando, que a vida real é lá. Mostra que já entendeu a sua natureza espiritual, porque deposita na prece as suas esperanças maiores. Quem ora com regularidade tem mais esperança. O estudo espírita. Se tivéssemos tempo, ia falar de vários itens, mas resumindo, o estudo espírita. Somos espíritas, mas quantos de nós está absolutamente convencidos da imortalidade da alma? Da rapidez com que a vida passa. Que quando começamos a perceber isso, sabemos, de pronto mão, de que por maior que seja o nosso problema, é temporal. Porque daqui a pouco nós vamos. E não é uma expressão, uma palavra de efeito, é daqui a pouco mesmo. Nós ligamos o rádio e crianças desencarnam. Saudáveis ficam, saudáveis vão, doentes ficam. Porque a vida ignora essas regras materiais. A questão é que a qualquer momento é o nosso último dia. E isso não é uma visão pessimista da vida, muito pelo contrário, é o retorno para casa levando o resultado do que fizemos aqui. Quem cultiva esse teor de confiança na vida, sabendo a sua transitoriedade, não dando valor às pessoas pelo que aparentam, mas porque verdadeiramente são, não medindo as pessoas pelo que têm, consegue ter um nível de esperança muito maior. Então a esperança é resultado, ela é consequência, ela é um atributo natural do homem espiritualizado, do homem que vê a vida de forma espiritualizada. E assim, pelo Evangelho ser um elemento que nos divide entre o homem antigo e o homem novo, e que nos abre a visão para uma vida evidentemente maior, agradecemos, orando e dizendo: Senhor, escutai em nós as almas aflitas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldias lembram muralhas na noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim. Assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama,
Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores, o roseiral podado dá mais flores. Pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, senhores.